Olá, gente. Então, eu escolhi essa resposta do I Ching porque as analogias são evidentes. E eu insisto muito com esse assunto das analogias porque é o mais difícil. As analogias são as correspondências simbólicas que têm um significado. Uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra, mas no significado elas têm uma coincidência. E acontece algo similar como que acontece com sonhos, né? Qualquer psicoanalista sabe que não é possível praticamente você unificar todas as simbologias oníricas e interpretar um sonho sem conhecer a situação, sem conhecer o inconsciente da pessoa, né? Você sonhar que abre uma porta com uma chave pode significar um monte de coisas, né? Não necessariamente é uma fantasia fálica, diria Freud, né? E essas consultas, essa é uma consulta real, muito recente, bem fresquinha, e essas consultas que eu vou publicar aqui como demonstrações de interpretação são autorizadas pelas pessoas e são anônimas, ou seja, eu respeito a privacidade da pessoa, então não menciono nome, não menciono se é homem ou mulher, esse tipo de coisas, né? Então, gente, se trata de uma pessoa que trabalha como terapeuta, tem formação universitária na área da psicologia e tem experiência com idosos. E agora, há pouco tempo, foi oferecido para essa pessoa atender crianças. Então surge ali a pergunta, né, da pessoa: qual seria o resultado de atender com a minha profissão? A pessoa é habilitada para atender crianças, né? Se eu me dedicar a atender crianças, né? A pessoa pergunta qual vai ser o resultado, né? E antes disso, a pessoa perguntou qual seria o resultado de voltar a atender idosos. E eu digo voltar porque se trata de uma pessoa que ficou um tempo sem se dedicar à sua profissão e agora está voltando. Então, o assunto é um pouquinho maior que o que tem a ver com essa pergunta. Ou seja, o assunto dos idosos está embutido dentro da pergunta, apesar da pessoa não ter formulado nenhuma menção aos idosos nessa pergunta específica, mas o assunto já vem de antes. E o I Ching, como sabe tudo, e como sabe tudo sobre você também, e sabe tudo sobre a situação, também sabe que está essa questão embutida. Então ele dá uma continuidade nessa outra resposta. Por isso que eu sempre sugiro fazer várias perguntas sobre o mesmo assunto, porque uma consulta vai aclarando a outra. Então a pergunta foi qual o resultado de atender crianças. A resposta foi hexagrama 17 com linha 9 em primeira posição e o hexagrama complementar, hexagrama 45. Método, como sempre falo, né? Ver primeiro a natureza do hexagrama. Se trata de, embaixo tem o trigrama Chen e acima tem o trigrama Tui, né? E na primeira menção já dos comentários sobre a natureza do hexagrama se diz que o forte se coloca por baixo do débil. Chen é o primeiro filho e é forte. É o primeiro Yang que aparece, é o primeiro filho varão, né? E Tui é a terceira filha, ok? E aqui a gente já vê uma correspondência, uma analogia simbólica, porque Tui, sendo a terceira filha, é a filha mais nova, que pode ser analogado com as crianças. E Chen, que é o primeiro filho, é o filho mais velho, que pode ser associado com os idosos. De fato, diz que nos primeiros comentários do hexagrama, diz que um homem velho se coloca por baixo de uma mulher jovem e desse jeito logra que a mulher siga. Ele consegue sucessão, ele consegue descendência, ok? De fato, eu sempre recomendo para vocês ver o livro em espanhol também, porque as traduções muitas vezes são um pouco diferentes. De fato, no segundo livro de Wilhelm,
onde tem os comentários de Confúcio e discípulos, no próprio nome do hexagrama diz seguir, diz, né, o seguimento, né? Seguir. E entre aspas diz descendência. E ali temos outra correspondência simbólica. Esse hexagrama tem a ver com a descendência, tem a ver com a sucessão, tem a ver com o seguir, né? E aí a gente pode também fazer uma associação enquanto a que as crianças são a descendência dos ancianos, dos velhos, dos idosos, ok? Então, na sequência, vemos que o hexagrama 17 vem do hexagrama 16, que é o entusiasmo, né? E há aqui um entusiasmo porque a pessoa realmente está entusiasmada com voltar a exercer a sua profissão. E esse hexagrama 17 vai para o hexagrama 18. Se vocês vão ver o que acontece no hexagrama 18, tem que corrigir aquilo que se deteriorou pelos pais. Os pais de quem? Os pais das crianças. Então aqui é interessante essa resposta porque está muito na cara, é praticamente uma resposta literal, mas ainda assim tem que fazer as analogias, por isso que eu escolhi essa resposta. Na coletânea de indicações, que no espanhol aclara que se trata dos signos nucleares, dos signos que estão entreverados, diz que não se tolera preconceitos. Então, aí já podemos ver que se trata de algo novo, que se trata de algo que está fora do comum, né? O que pode provocar uma dissonância cognitiva. Vocês sabem que algo que é novo provoca uma surpresa, provoca algo que descoloca um pouquinho a gente, né? Então não se toleram preconceitos. Na informação geral do hexagrama diz que o forte se autodomina, se domina a si mesmo e se coloca por embaixo do débil. E depois, no julgamento anexo, no segundo livro, diz que se trata de domesticar o boi e atrelar o cavalo, que com isso se consegue transportar cargas pesadas a uma longa distância. Então, esse autodomínio tem a ver com o domínio do entusiasmo, tem a ver com uma situação que não necessariamente é fácil, é uma situação que vai requerir um grande esforço, que vai requerir transportar uma carga pesada, percorrer uma longa distância, outras analogias. O hexagrama, na informação geral, ele fala de uma adaptação ativa, é movimento alegre, é um movimento que requer de uma perseverança. Em português diz sem culpa, mas a gente, por exemplo, no espanhol já encontra que é sem erro, sem falha, tá? Muda um pouco o sentido, né? Não é a mesma coisa a culpa que o erro. Então, é uma perseverança sistemática, é uma perseverança com muita atenção, sim? E eu associo essa perseverança com a necessidade de essa pessoa ajustar o seu conhecimento profissional do ponto de vista técnico para atender crianças, porque se bem uma dificuldade cognitiva pode ter a ver com um problema emocional, ou seja, o princípio continua sendo o mesmo, a abordagem para você atender idosos nunca vai ser a mesma abordagem de você atender criança, porque os interesses dos idosos e das crianças são diferentes. Então as técnicas vão ser diferentes. Eu associo essa perseverança sem falha com uma atitude sistemática de não cometer erros, de se preparar bem. Depois na imagem vemos que diz que se trata a uma necessidade de um recolhimento. Esse hexagrama tem a ver com a temporada do inverno, que é o período que vai desde Tui, no Baguá, vai desde Tui até Chen. É a parte de baixo, é o norte, pega toda a parte do norte, é o inverno, é um recolhimento. Eu associo essa imagem, a imagem em geral fala de atitude, né, que a pessoa tem que ter respeito a esse assunto. Eu associo essa imagem com a necessidade de estudo, a necessidade de pesquisa, a necessidade de
análise. No inverno, a gente se recolhe, contrai e se prepara para expandir depois, né? No verão. Depois diz que grande sucesso e perseverança sem culpa, sem erro, sistemática. E aí todo mundo vai seguir, vai ter seguimento. Então, não se trata de algo fácil, é algo condicionado por um grande esforço, por uma grande perseverança. É muito insistente esse hexagrama na questão da perseverança. Agora, tudo isso que vimos, o hexagrama anterior, a natureza do hexagrama, o hexagrama posterior, não faz parte, em termos ortodoxos, do oráculo. Simplesmente fala de um contexto geral. O oráculo começa na linha 1. Lembra que o oráculo é a linha mutante do hexagrama principal, se tiver mutantes, e o hexagrama complementar. No caso, é a linha 1. O que diz a linha 1? O padrão mudou. Obviamente, mudou. Por quê? Porque a pessoa tem experiência com idosos. Mudou para a questão das crianças. É uma enorme mudança. Então, o padrão mudou. Precisa de outras técnicas, outra abordagem. Inclusive, no comentário, o Wilhelm diz também que tem que se abrir a outras pessoas. Inclusive, até menciona os inimigos. Abrir-se à outredade, não se relacionar sempre com aquelas pessoas que fazem parte da mesma panelinha da gente, se abrir à outredade. Depois diz que perseverança, boa fortuna, essa é uma condição. É favorável à perseverança e vai trazer boa fortuna, mas a condição para boa fortuna é a perseverança. Isso, de novo, fala de estudo, de preparação, mas é auspicioso com essa condição da perseverança que vai trazer a boa fortuna. Não se trata de algo fácil, assim, né? E depois fala também que é bom, é favorável sair porta fora. Eu relaciono isso com sair do lugar da comodidade, sair daquele lugar do conforto, aquela coisa com a que a gente está acostumada, que no caso seria trabalhar com idosos. É bom, é favorável sair daquela situação de conforto, de conhecida, a coisa conhecida, onde a gente se sente cômodo, se sente confortável, sair daí. É uma abertura para surpresas, abertura mental para outredade. Ok? E depois se trata de seguir, sim, em primeira instância, aos outros, ou seja, contemplar as opiniões, as necessidades dos outros, para depois ser seguido. Obviamente, está falando de contemplar as necessidades das crianças, para depois ter condição de que as crianças possam seguir a essa pessoa, ser atendidas por elas, né? Por essa pessoa. E depois vemos o hexagrama 45, que é a reunião. A reunião de quê? Primeira pergunta. A reunião de quê? Tem algo que está para ser reunido. O que é o que está para ser reunido? Evidentemente, os idosos e as crianças. Na sequência, vemos que vem do hexagrama 44, que é ajuntar. Nos hexagramas, nos trigramas nucleares também fala a mesma coisa, ajuntar. O hexagrama 44 é o encontro é ajuntar. Que é o que ajunta? Tem duas linhas yang que ajuntam as outras linhas yin. Isso pode ser associado com os pacientes, porque os pacientes estão em uma situação yin. A própria palavra está falando paciente, paciência. São pessoas que estão em uma situação de debilidade, são pessoas que precisam de ajuda. Então, essas linhas yin, que são as filhas, simbolicamente, podem ser relacionadas tanto com os idosos como com as crianças. Então, ajuntar quê? Ajuntar os dois aspectos. No julgamento, diz que tem sucesso, o rei se aproxima do seu templo, é necessário, é favorável ver o grande homem. O grande homem é a linha 5, que é correta, é forte e é central. Então isso está falando de uma auto-integração que aquela pessoa que vai liderar, nesse caso se trata dessa pessoa que vai liderar a situação toda, essa pessoa tem que ter uma auto-integração em si mesma para poder ser líder
dessa reunião. Isso implica uma constante perseverança, isso implica uma autointegração, uma templança. O rei se aproxima do seu templo. O que é uma templança? Uma templança é o que se faz quando se faz uma espada, por exemplo, ser dura. Como se templa? Com yin e o yang, o calor e o frio. A pessoa tem que se templar, tem que se autointegrar, tem que se completar. Aqui está faltando um completamento técnico para poder atender as crianças. No comentário, vemos que temos devoção e alegria. Isso é porque o trigrama de baixo do hexagrama 45, a reunião é Kun, que está relacionado com o povo e também pode estar relacionado com os pacientes, tanto com os idosos como com as crianças. E acima temos Tui, que está relacionado com o rei, está relacionado com a alegria, está relacionado com a pessoa que vai dirigir esse processo. Então, esse rei tem que ser correto, central e forte, tem que estar templado, tem que estar no templo. E isso vai gerar uma reverência, vai gerar um sucesso e é favorável empreender. Ou seja, vai para frente, é bom empreender com essas condições, mas é bom empreender. Não é que tem que ficar paralisado naquilo de, não, eu vou estudar durante não sei quanto tempo e depois não. Pode empreender, mas tem que correr atrás da informação e da preparação que está faltando, simplesmente. Se fala do comando do céu em relação à terra, se fala de sacrifício, se fala de templança, se fala de devoção e também se fala de um ritual onde os antepassados se reúnem com os descendentes. Aqui a gente de novo pode ver uma analogia de significado simbólico, porque os antepassados são os idosos e os descendentes, de novo, são as crianças. Então, e depois temos que, na imagem, que, de novo, se trata da atitude, fala de renovar armas para imprevistos. De novo, eu relaciono isso com a necessidade de se preparar para uma nova abordagem. As armas, no caso, são ferramentas técnicas. Tem que renovar as ferramentas técnicas para uma nova abordagem. Então, gente, o oráculo é muito evidente, Idosos e crianças não se excluem. Tem as suas condições, mas não se excluem. Grande sucesso é muito auspicioso sobre a condição da perseverança sem falha, com muito profissionalismo. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Até mais.